Olá pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso Ecovis Business Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto de extrema relevância, extrema importância para o mercado, que é a reforma tributária. E também aproveitando agora que a gente está chegando no final do ano, temos aí o planejamento tributário, o que as empresas têm que fazer para melhorar a eficiência tributária em 2025. E para falar com a gente hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o meu sócio, o Leandro Kossalter. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer, André. Vamos pegar esse desafio da reforma tributária, tentar aí passar um pouquinho dessa novidade aí para as empresas, para o país como um todo, né? Uma questão aí que o país vai passar por uma mudança aí para os próximos 10 anos praticamente, uma novidade que ainda está em trâmite, né? Passou pela Câmara, está no Senado, vamos ver aí como que vai ser a votação. Deve acontecer aí falam que até final de 24, vamos ver se o Pacheco vai passar, né? Se não 25, para passar a lei complementar, para aí a gente ver o desmembramento disso para os próximos anos. E aí, para a gente começar, Kossalter, se você puder falar bem brevemente, sei que sua experiência aí de quase 30 anos, puder dar uma apresentação sua, para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Leandro Kossalter, eu tenho 30 anos quase de experiência na área tributária, sempre atuando em empresas de auditoria e consultoria. Já atendi diversas empresas, sempre atuando na parte de consultoria tributária, tanto tributos diretos como indiretos, auxiliando as empresas na mitigação de riscos tributários, otimização de custo tributário, né? Também faço trabalhos na área de planejamento tributário, como você comentou, de fazer estudos tributários para mitigar a melhor sistemática tributária que as empresas vão utilizar nos próximos anos, dentro do plano de negócio da empresa, dentro do que a empresa espera no seu plano de crescimento, né? Também faço bastante trabalho com empresas internacionais, entender como que é o melhor negócio, a melhor forma dessa empresa operar aqui dentro do Brasil, entre outras questões aí voltadas na área tributária. Ou seja, você é um cara que é um mosca branca, eu costumo falar. Aquele cara que é raro no mercado, com 30 anos de experiência, e eu acredito que para os próximos 10 anos, seguramente aí o brasileiro vai estar totalmente desconfortável com a questão tributária, principalmente com essa dúvida, vai acompanhar ali um processo do regime atual com o regime novo, né? Vai acompanhar duas sistemáticas de apuração. E aí eu queria te perguntar, fazer a primeira pergunta é: quais são as principais dores que você vê que o mercado, aquele pequeno empresário, né, que pode ser afetado, e aqueles muito grandes que vão enfrentar nesse período, nesse processo? Vamos lá. Na verdade, desconfortável com o sistema tributário brasileiro já é hoje, né? Porque o manicômio jurídico que o Brasil já tem hoje, quando a gente olha para o sistema tributário, ele já é um desafio, né? Com a quantidade de normas que a gente tem desde a Constituição de 88. Mas quando a gente olha para o pequeno empresário, que hoje já passa uma grande dificuldade de entender o sistema tributário, eu acho que o grande desafio que eles têm nisso é saber uma previsibilidade, né? Como a gente hoje tem apenas a emenda constitucional, né? O projeto de lei complementar ainda está em trâmite, é realmente a insegurança, porque o Brasil vem de uma história aí de praticamente dos últimos anos, desde a Constituição, de uma história de insegurança jurídica na área tributária. Então, o pequeno empresário ele tem ainda uma desconfiança muito grande do que vai ser com a reforma tributária. Então, ele fica assustado realmente, né? O que vai acontecer com o negócio dele, como que ele vai ter que trabalhar, né? Se a carga tributária dele vai aumentar, se a carga tributária dele vai diminuir, como que o contador dele vai ter que tratar as informações, né? Então, até coisa simples, né? Como que eu vou fazer a formação do meu preço, qual vai ser o impacto do imposto nisso. Então, para as empresas, né, o pequeno empresário hoje que não tem uma estrutura muito grande de assessores jurídicos e tudo mais, para eles ainda essa reforma tributária é uma caixinha preta, uma coisa ainda que vai ser descoberta nos próximos anos. E hoje já tem algum indício, algum caminho mínimo ali de regulamentação para sair? Então, hoje a gente tem a lei complementar que está em trâmite, né? Passou na Câmara, está na CCJ agora do Senado. Passando a lei complementar no Senado, a gente vai ter as leis ordinárias e aí todo o caminho de regulamentação. O que a gente tem hoje? A gente tem o CBS e o IBS,
O que seria isso? Hoje a gente tem o PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais. Essas duas contribuições vão ser unificadas no CBS. E hoje a gente também tem o ICMS, ISS e IPI, que vão ser unificados no IBS e no IS, que vai ser o imposto seletivo, né? Então, hoje o que a gente tem praticamente é isso. E algumas diretrizes, né? A gente vai ter a chamada não cumulatividade plena, que vai acabar com os impostos chamados cumulativos, que hoje tem o ISS, o PIS/COFINS no sistema cumulativo, e algumas questões voltadas no sistema não cumulativo dos créditos que são vetados, né? E o IS, que vai ser o imposto seletivo, né? Que é chamado imposto do pecado, que são os impostos que vão ser reguladores de mercado, né? Que vão ser taxados os produtos que fazem mal para a saúde, afetam o meio ambiente. Mas ainda existe muita lacuna, né? Hoje a gente não tem uma alíquota ainda definida, né? A alíquota ainda vai ser definida, falam-se de 27%, mas isso depende muito dos setores que ainda vão ser exonerados. Pode chegar a 29%, já falaram de 29,5%. Então ainda não temos uma alíquota definida. O que se diz na emenda constitucional que a carga tributária não vai aumentar, porque após a implantação da reforma tributária, o governo vai fazer a calibragem da alíquota para não ter aumento de carga tributária. Mas hoje em si a gente não tem, só tem a regulamentação mesmo da emenda constitucional. A gente tem que esperar a regulamentação da lei complementar e depois a lei ordinária e assim por diante. Perfeito. Eu quero só fazer uma aspas aqui para aquele empresário que fica com receio do quanto que a carga tributária dele vai aumentar e o quanto que ele não vai conseguir fechar negócios. Porque tem também aquele empresário que ele pensa assim, poxa, eu vou aumentar em 20%, como é que eu vou repassar isso para o meu cliente? Para que esse empresário ele fique um pouco mais tranquilo, eu sei que vai ser uma dor, uma transição, mas vai ter um período ali que todo mundo vai ter que aumentar a sua carga. Então, o mercado ele vai se acomodar dentro disso e as pessoas, as empresas vão ter que também navegar nesse novo ambiente. E aí, Cossalter, quais são, na sua opinião, porque assim, todo lado tem o lado bom e o lado ruim, as dificuldades e as facilidades. O que você acha que essa reforma tributária ela traz de oportunidade? Realmente vai trazer uma simplificação? As empresas vão ter ali uma eficiência? Porque hoje, eu sei que você é uma enciclopédia que tem dados aí na cabeça, que tem milhares de legislações. Quanto que isso vai trazer realmente de facilidade? Porque hoje as empresas carregam dentro da estrutura um custo de equipe para administrar toda essa obrigação tributária, né, para o governo, de prestação de contas, embora hoje está muito mais digital, mas tem um custo estrutural muito alto. Então, quais são as oportunidades pela implementação da reforma tributária? Vamos lá. O que a gente vai ter de facilidade, né? Primeiro, a gente vai ter praticamente 5 tributos que vão ser concentrados em 2 tributos. Então, só aí a gente já tem uma facilidade, porque se a gente pegar só do COFINS, do PIS e da COFINS, né? Se a gente olhar para as últimas regulamentações do COFINS, do PIS e COFINS, que a gente tem as últimas leis, falando de enciclopédia, né? Tem a 10.637, a 10.833 e N2121, mas se a gente olhar, você tem aí praticamente 100 produtos com alíquota zero, mais de 20 questões de regimes especiais só para PIS e COFINS. Então, quando a gente olha para isso, você pegar tudo esse calabouço que a gente tem de benefícios e você concentrar isso tudo numa única legislação, só aí a gente vai ter uma grande facilidade, né? Então, e uma previsibilidade, porque qual que é o grande problema hoje? A tributação que você tem hoje, ela pode não ser diferente amanhã, porque além da legislação ela mudar muito rápido, se a gente pegar historicamente, desde a Constituição de 88, considerando só dia útil, ela muda em média 37 vezes por dia. Então a gente já tem isso já causa uma grande instabilidade para as empresas e insegurança. A gente tem a questão judiciária, porque hoje você tem, mais ou menos em teses que estão sendo discutidas no aspecto judiciário, né? Teses que estão sendo discutidas, mais ou menos equivale a 75% do PIB. E leva uns 7 anos mais ou menos para transitar. Então, quando a gente pega tudo isso,
Você imagina para uma empresa quanto isso custa. Tanto como estrutura para manter isso, estudar tudo isso, como até custos com assessores e tudo mais. Então, isso vai ter uma facilidade das empresas, que elas vão ter que conseguir otimizar, porque você vai ter apenas 2 tributos sendo trabalhados, né? Você vai ter uma base única, então quando você olhar para o CBS e olhar para o IBS, é a mesma base de cálculo, é a mesma sistemática de crédito, é a mesma sistemática de débito. Então, é a mesma base legislativa para os dois tributos. Então, isso vai trazer uma facilidade para as empresas e uma previsibilidade, porque não vai ter mais guerra fiscal entre estados. Então, essa questão como o imposto vai ser recolhido agora, não vai ser mais na origem, vai ser no destino, isso vai diminuir a guerra fiscal. Então, não tem mais porque alguns estados darem aqueles benefícios unilaterais para fazer as empresas irem para o Estado, porque o imposto vai ser já no consumo, sobre o consumo, não vai ser mais na origem. Então, isso vai diminuir a complexidade. Diminuindo a complexidade, diminui o custo que as empresas vão ter sobre isso. Hoje, os estudos falam que o custo de uma empresa para mover a máquina fiscal pode chegar a 2% da receita bruta. Então, isso é uma carga tributária escondida que a gente não consegue enxergar. Isso vai criar produtividade, diminuição de risco, né, para as empresas e vai facilitar o dia a dia. Lembrando que ainda a reforma não atende às questões relacionadas ao Simples Nacional, correto? E também imposto de renda e contribuição. Não atende o imposto de renda e contribuição, não atende os tributos voltados à área trabalhista, a folha. O Simples Nacional, ela traz uma pequena questão sobre o Simples Nacional. As empresas podem se manter no Simples Nacional, né, da maneira que é hoje, ou ela pode escolher recolher o CBS e o IBS fora do Simples e manter o restante dos tributos, que seriam os previdenciários, dentro do Simples. Mas isso ainda vai ser regulamentado de uma forma, só a questão quando vier a lei ordinária e tudo mais, que a gente vai ter certeza como isso vai ser tratado. Mas, a princípio, o que a lei traz? Simples Nacional praticamente não vai mexer e Zona Franca de Manaus. E o Simples Nacional é um volume gigantesco dentro do Brasil. Sim. Hoje eu acho que a grande maioria das empresas são Simples Nacional, né? Pequeno e médio porte, até 4 milhões e 800 de faturamento. Se a gente pensar hoje, todo pequeno comércio, todo pequeno negócio é Simples Nacional. Pois é. E assim, o que eu vejo, né? Consultor tributário está totalmente em alta, né? Agora, os próximos 10 anos, aí é o momento de consultoria tributária. As empresas realmente vão precisar de um apoio, de uma ajuda. E aí quero te perguntar, o que você recomenda do básico ali? Alguns pontos principais para as empresas elas se prepararem para esse novo momento de reforma tributária e também o planejamento tributário para 2025. Por quê? Afinal de contas, se uma empresa fizer uma opção incorreta, pode tomar um prejuízo gigantesco ali por conta de um erro de opção tributária. Então, quais são as principais dicas ali e orientações para que agora é o momento, né? Outubro, novembro e dezembro, se preparar para o que vai acontecer em janeiro? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Como a gente falou, a reforma tributária ela engloba PIS, COFINS, ICMS, ISS, e IPI, são os principais tributos. A gente não pode esquecer que ainda tem o imposto de renda e contribuição social correndo em paralelo da mesma forma. Então, aquela análise lucro real, lucro presumido ainda tem que continuar sendo feita. Claro, a questão do PIS, COFINS cumulativo ou não cumulativo, ela já começa a mudar de figura, apesar que ainda a gente tem a fase de transição, né? Que vai começar essa transição em 2026, 2027 até 2033, ainda tem uma fase de transição. O CBS, que substitui o PIS, COFINS, acaba antes, o IBS acaba depois. Mas a gente ainda tem que entender isso daí. E também as empresas hoje, muitas empresas que estão, às vezes, em outros estados por uma questão simplesmente tributária, também vão ter que começar a repensar. Né? Porque com o imposto sendo recolhido pelo consumo, quer dizer, no destino, aquela vantagem tributária que agora, também com a reforma tributária, todos aqueles benefícios que estão abarcados pela Lei Complementar 160 também vão acabar. Então, as empresas não vão ter mais o benefício fiscal para, por exemplo, entrar num estado onde de questões logísticas não são vantajosas.
né? Então, esse Estado vai começar a repensar se vale, essas empresas vão ter que começar a repensar se vale a pena continuar nesses estados, se vale a pena estar num estado onde a sua matéria-prima e o seu consumidor está mais próximo, né? E com questões tributárias, as empresas, por exemplo, que possuem acúmulo de saldo credor, então entender, às vezes mudar a sua operação para, apesar da lei complementar, ela prevê como que o saldo credor de PIS/COFINS vai ser compensado com o CBS, o saldo credor do ICMS vai ser compensado com o IBS em até, salvo me engano, 240 parcelas. Já existe a previsão para isso, mas algumas empresas têm que começar até por uma questão de fluxo financeiro, fluxo de caixa, às vezes adaptar a sua operação para fazer um consumo desses créditos, né? Então, vai ter que ter uma reestruturação das empresas nesse período de 10 anos, porque alguns ramos de atividade, a reforma tributária vai causar impacto tributário. Alguns ramos vão diminuir a carga tributária, outros ramos de atividade vão aumentar a carga tributária. Esses ramos de atividade, é o que você falou, o mercado ele vai se regular. O aumento de carga tributária vai ser repassado para o preço, mas o mercado ele demora um tempo para absorver esse impacto. E as empresas vão ter que se preparar, né, até o mercado se acomodar novamente. Então, ela tem que se preparar em outra forma até o mercado se estabilizar, né, aceitar esse impacto para a empresa continuar a ter uma vida financeira saudável. E isso é uma coisa que você tem que fazer um plano, não é um plano para o ano que vem. A gente está falando que a reforma tributária é 2033. Estamos falando de 9 anos. 9 anos passa muito rápido, né? A empresa tem que começar a trabalhar hoje para o que ela vai ser em 2033. E a primeira implementação teste começa quando? 2026. 2026. 2026 a gente começa com as primeiras alíquotas, né, que é uma alíquota de 0,1% do IBS e 0,9% do CBS. E aí a gente começa, o CBS tem uma implantação até 2029 completa, e o IBS ela vai aumentando, quando chega a 10% ao ano, quando chega em 40%, vira a chave total. Poxa, realmente a carga é gigantesca, né? Não vamos... eu entendi o que você falou, tem uma alocação da arrecadação e, pelo jeito, pode gerar um desestímulo também em empregos em algumas regiões do país. Sim, porque a gente vamos pensar numa empresa prestadora de serviço hoje enquadrada no lucro presumido. Hoje, uma empresa prestadora de serviço, ela tem uma carga tributária entre todos os tributos, PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda e Contribuição Social, de aproximadamente 20%, 19,53%. Imaginando que essa empresa, que a alíquota com a reforma tributária fique em 26,5%. Essa empresa vai para uma carga tributária de praticamente 37%. Então, ela vai ter um acréscimo aí mais ou menos 17% de carga tributária. Então, é um tipo de repasse de 17% que vai automaticamente, a empresa vai ter que repassar para o seu preço. E o mercado vai precisar de um tempo para assimilar isso. Porque é um efeito em cadeia. Eu repasso o meu preço para o meu cliente vai ter que repassar esse custo para o cliente dele e assim até o consumidor final, né? Então, o mercado vai precisar de um tempo para se adaptar. Outros ramos de atividade, principalmente a indústria, tem a tendência a ter uma queda de carga tributária. Então, você vai ter que ter todo esse encaixe, né, até o mercado se adaptar, né? Por exemplo, você vê a indústria, né? Vamos pensar assim, ela vai ter uma queda de carga tributária, mas vai ter um acréscimo, por exemplo, no custo de contratação de serviço. Tem a questão também dos créditos tributários. As empresas vão ter que entender ainda, e a lei vai ter que ainda regulamentar como isso vai ser feito, né? Você tem a questão ainda no final, o cashback, que ainda não está regulamentado, que é para as pessoas, teoricamente, de baixa renda, vão ter direito a cashback no imposto pago. Então, tem várias questões aí que tanto os contribuintes como o mercado vai ter que se adaptar. Certo. Para a gente já caminhar aqui para a finalização do nosso papo, Consalter, qual o principal setor assim, que vai pagar menos e quem vai pagar mais? E qual dica de ouro que você pode dar para aquele empresário que está preocupado com a reforma tributária? O primeiro passo que ele tem que fazer para poder já se preparar. Assim, hoje até fica um pouco difícil a gente falar qual o setor em si. Hoje a gente tem o seguinte, hoje o setor do agronegócio ele já está
relacionado como um setor que vai ser beneficiado dentro da reforma tributária, com uma carga tributária menor, né? Mas a gente pode falar o seguinte, em termos de setor. Hoje, a indústria ela representa a maior parcela da arrecadação tributária. Então, e o serviço, em si, uma das parcelas menores. Essa estrutura vai mudar. Então, hoje o setor que vai ser mais beneficiado vai ser o setor da indústria. Então, o setor da indústria, em regra, que hoje tem uma carga tributária elevada, ele vai ter uma queda da carga tributária com o IBS e o CBS. O setor de serviço vai ter uma elevação de carga tributária. Mas eu acho que as empresas, na verdade, é o seguinte, né? A empresa tem que entender o seguinte, o imposto ele está na veia, né? Mas a empresa tem que entender o seguinte, que o imposto nunca não pode ser o regulador de mercado. Ele não pode ser utilizado como distribuição de renda e também não pode ser utilizado como regulador de mercado. A empresa tem que, claro, ter bons assessores para poder se prevenir de riscos e usar a legislação ao seu favor, né? Porque não ter aquele pensamento de lá de antigamente de querer sonegar, isso não existe mais. Então, tem que usar a legislação ao seu favor. Mas não só isso, ele tem que usar o quê? As melhores práticas. Ele tem que fazer o quê? A empresa não é só pagamento de imposto. Ela tem que ter diversas outras práticas que deixem ela mais eficiente, práticas operacionais, pessoas, né? Pessoas engajadas. E para isso ela precisa o quê? Ter bons assessores ao seu lado que consigam olhar o negócio dela como um todo. Então não adianta eu chegar lá e fazer uma otimização tributária e todo o resto da empresa não roda direito. Então, o que o empresário tem que entender? Ele tem que ter gente do lado dele que consiga colocar a empresa dele trabalhando que nem uma engrenagem onde tudo roda direito, né? Porque a gente pode fazer uma estruturação tributária maravilhosa e o departamento de compras compra errado. O departamento de vendas não calcula preço de venda direito. Então, as empresas têm que entender o seguinte, né? O consultor tributário ele pode entender de lei, mas ele não faz milagre, né? Então, tem que ser um conjunto. Mas, claro, hoje as empresas têm que pegar nesse período que a gente tem aí de 9 a 10 anos e se preparar o máximo possível para se otimizar nesse período, tanto em termos de controle, custos, despesas, a própria otimização tributária, para em 2033 estar rodando de forma adequada para poder, com a reforma tributária, andar com as próprias pernas sem precisar ficar correndo atrás de financiamentos tributários, porque hoje muitas empresas se sustentam com financiamento tributário e o financiamento tributário é um financiamento muito caro, né? Multas muito caras, juros muito elevados. Então, as empresas têm que realmente conseguir, né, trabalhar dessa forma, porque com o imposto sendo pago sempre no consumo, a empresa realmente é só um repasse, né? Porque o consumidor final, o imposto não vai ser mais por dentro. Então, se o produto custa 200, o cliente vai pagar, e o imposto é 50, o cliente vai pagar 250. Então, já sabe exatamente qual que é o imposto incidente sobre o produto, né? Não é que nem hoje que a gente olha no produto e está lá, valor do imposto estimado, porque ninguém consegue calcular. A gente vai ter realmente o valor do imposto, né? Então, a empresa sabe exatamente quanto vai ser o imposto sobre o que ela está vendendo, ela não vai ter surpresa. Então, ela tem que se preparar desde já para isso. E para isso, ela tem que ter um planejamento nesses 10 anos, junto com assessores que realmente entendem o que estão falando, não tem nenhum aventureiro, para poder, em 2033, com a reforma tributária e com todas as leis que vão vir nesse meio tempo, estar preparado aí para poder ter uma saúde financeira e tributária boa da empresa. Perfeito, Consultor. Eu sei que nesses 30 anos aí você já rodou uma série de projetos de planejamento tributário. Então, a recomendação conte com assessoria. Conte com assessoria. Pode ser você, pode ser um outro, mas não esteja sozinho para poder rodar esse negócio, para que tenha mais tranquilidade. De preferência que seja eu, né? Não tem problema. De preferência que seja, com certeza. Mas, sim, infelizmente, eu tenho certeza que a gente poderia discutir aqui vários projetos, cases, mas o nosso tempo é
já está esgotando. Então, quero agradecer a todos aí pela audiência. Espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei desse papo aqui sobre reforma tributária e planejamento tributário. Então, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.